Volume 04, Capítulo 16, Capítulo 107, Meio período de coração. Oh, que é índole? Cliff me perguntou. É uma vila onde uma nova masmorra acabou de nascer. Ela dropa pó de ouro. Como é um drop de minério, é perfeita para você. Hein? Cliff ficou surpreso. Por que ele continua se surpreendendo desse jeito? Masmorras podem nascer. O quê? Nunca ouvi falar que isso aconteceu. Mas Nihonium nasceu aqui em Ciclo, não foi? E então tem Selenium, que acabou ficando sob propriedade de Ciclo. E isso é verdade? Cliff parecia meio surpreso e meio confuso. Era de conhecimento geral que masmorras podiam nascer, e Nihonium e Selenium eram notícias antigas, mas ele não conhecia nenhuma delas? Ele tinha sido explorado todo esse tempo, não tinha permissão para saber de nada. E isso me deixou bravo. Eu estava pronto para surtar, para dizer o mínimo. Deixe-me dizer isso mais uma vez, não, eu vou dizer quantas vezes forem necessárias. Você estará melhor em índole. Mas... parecia que levaria muito tempo para convencê-lo, então eu saquei minhas armas e disparei balas de cura combinadas, criando uma bala do sono, em Cliff. Quando o atingiu, ele desmaiou e caiu no mundo dos sonhos. Enquanto Cliff dormia, levei-o para índole. Em apenas alguns dias, índole se tornou um lugar cheio de vida. Pessoas e produtos se reuniram aqui, e os cidadãos estavam reconstruindo e construindo coisas novas por todo o lugar. Os aldeões também estavam alegres. Estava claro que isso era uma bênção forjada pelo pó de ouro de Aurum. Oh, onde estamos? Esta é a vila chamada Índole que mencionei. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, então vamos mergulhar naquela masmorra agora mesmo. Mas... Cale a boca e venha comigo. Cliff hesitou, mas eu o puxei para Aurum comigo. Só de ir em direção à masmorra foi o suficiente para que os aldeões se reunissem, um após o outro, e falassem comigo. Oh, nosso Salvador! Você deveria nos avisar com antecedência se você estava vindo. Vá para casa e conte para a mamãe. Temos que nos preparar para um banquete agora que nosso Salvador está aqui. Quando eu disse a eles que não poderíamos fazer uma festa, já que eu estava aqui para outros negócios, todos eles pareceram desapontados. Ao vê-los, a boca de Cliff caiu aberta. Qual é o problema? Bem. Ryota, você é realmente um grande negócio? Sou apenas um aventureiro, embora nesta vila eu seja como uma figura de proa da Associação de Masmorras. Associação de Masmorras? Argue, nossa! Você nem sabe o que é isso? Agora eu estava ficando realmente bravo com o chefe idiota dele. Depois de um tempo, chegamos a Aurum. Aventureiros e aldeões se reuniram do lado de fora da masmorra. Lá, encontrei Alan e chamei por ele. Ei, Alan! Salvador! O que está acontecendo? Você quer dizer tudo isso? Todo mundo está esperando a próxima entrada na masmorra. Todos entram juntos em horários definidos, e nós impedimos que as pessoas entrem e mudem o layout da masmorra em todos os outros horários. Entendo. Aurum era uma masmorra desonesta, então ela mudava de forma cada vez que alguém entrava. Essa regra era uma maneira de evitar que a masmorra mudasse repentinamente quando as pessoas estivessem lá dentro. Isso significava que eu ficaria esperando por um tempo. Decidi deixar Cliff por um momento e falei com Alan. Como vai a vila? Perguntei. Maravilhosa, graças a você, Salvador. Todos que moravam aqui antes estão reformando suas casas, e os mais jovens que estavam adiando seus casamentos estão finalmente se casando. Tudo isso é por sua causa. Estou feliz que as coisas estejam indo bem. A propósito, Salvador, meu filho subiu de nível, mas só os drops de plantas dele subiram, então estamos pensando no que fazer. É uma pena que isso tenha acontecido logo depois que ele despertou para as alegrias de farmar em masmorras. Faça-o vir para Ciclo.
Caramba, eu poderei até ajudá-lo a se orientar um pouco. Meu Deus! Eu nunca poderia pedir isso a você. Não se preocupe com isso. Ele estará melhor em um lugar onde possa usar seus pontos fortes. Obrigado, Salvador. Outros moradores da vila vieram falar comigo depois. Dadas suas expressões e tons de voz, estava claro que esta vila estava cheia de novo vigor e esperança. Assim que terminei de conversar com eles, voltei para Cliff. Por algum motivo, sua boca estava aberta. Qual é o problema? Como? Você é tão próximo de todos aqui? Aventureiros são rivais. Nós nos observamos com olhos de águia, sempre pensando em como podemos roubar a presa um do outro. Nunca abra seu coração para ninguém além de seus companheiros mais próximos, e tenha cuidado com qualquer um que tente chegar muito perto. Imagino que seu capitão lhe ensinou isso. Cliff assentiu. Cara, ele realmente encheu esse cara de besteira. Eu tinha ouvido que cortar as conexões das pessoas com outras pessoas era ideal para lavagem cerebral, mas era ainda pior ouvir isso em primeira mão. O velho realmente pensava em seus parceiros como escravos. Tudo o que Cliff disse sobre seu suposto capitão e o ambiente que ele criou só alimentou ainda mais minha fúria justificada. Quando chegou a hora de entrar na masmorra, Cliff e eu fomos os últimos a entrar no primeiro piso de Aurum. Uau, ele entrou em pânico. Tudo mudou. É chamado de masmorra desonesta. Toda vez que alguém entra, a masmorra muda de forma. Eu entendo. De qualquer forma, olhe, tem um monstro. Vá eliminá-lo. Oh, ok. Mas tenha cuidado, eu o avisei. Eles gostam de usar truques baratos. Não importa o que aconteça, não baixe a guarda até que ele desapareça. Cliff assentiu e deu um passo em direção ao pequeno demônio. Então, a batalha deles começou. Cliff era um lutador experiente, o que não era nenhuma surpresa considerando o fato de que ele estava no nível 66. Do começo ao fim, ele manteve o controle do ritmo da batalha contra esse pequeno demônio. Mas pouco antes de ser a hora de acabar com o monstro, ele voltou para mim. Ryota, ele me chamou. O que? Bem. Por que ele veio até mim antes de eliminá-lo? Eu me perguntei. Mas alguns segundos depois, eu me lembrei do porquê. Era assim que ele sempre fazia as coisas com seu chefe. Cliff e aquela mulher uniriam forças para enfraquecer o monstro, e então, o cara que eles chamavam de capitão acabaria com ele. Ele estava apenas fazendo isso por força do hábito. Eu refutei. Você o elimina. Sim. Vá terminar essa coisa. Cliff estava hesitante. Apesar de quão bem ele havia lutado até agora, de como ele havia dominado o pequeno demônio, ele começou a contra-atacar. Qual é o problema? Perguntei. Eu nunca acabei com um inimigo. Chick. Só tente. Não posso. Posso preparar o golpe final, mas então... Cliff estava no fim de sua paciência. Ele estava tão fisicamente acostumado a se segurar e não eliminar monstros que não conseguia se forçar a fazer isso agora. Cliff podia lidar com um monstro que nunca tinha visto antes e levá-lo perto de eliminá-lo, mas não conseguia dar aquele golpe final. A palavra fascinado veio à mente. Pensei por um momento e disparei uma bala de cura no pequeno demônio. Ela atacou, curando. Cliff conseguiu se mover novamente agora, então ele atacou o pequeno demônio saudável mais uma vez. Então, pouco antes de eliminá-lo, ele parou novamente. O que devo fazer? Cliff também estava perdido. Ele realmente conseguia atacar muito bem até chegar o golpe final. Nesse caso, disparei outra bala de cura no pequeno demônio. Ele se curou, e Cliff retomou seus ataques. Se não me engano, foram necessários 3 ataques antes que ele se segurasse depois daquela última bala de cura. Concentrei-me e contei seus ataques. 1, 2 e 3.
eu entrei e disparei uma bala normal entre o segundo e o terceiro ataque dele. Minha bala atingiu o primeiro, reduzindo a saúde do pequeno demônio. Cliff pareceu notar isso, mas foi muito repentino para ele parar. Seu terceiro golpe eliminou o pequeno demônio. Eu eliminei ele. Mais importante, olhe. Enquanto ele olhava atônito para suas mãos, entreguei a Cliff o pó de ouro que havia dropado. Oh, que é isso? Você o eliminou, então é seu lucro. Meu. Ele parecia surpreso demais para falar enquanto olhava de mim para o ouro. A filial de índole do retorno facilitado da Andorinha tinha terminado a construção, então levei Cliff para a nova loja. Lá, pedi para ele chamar um funcionário e vender seu pó de ouro. Depois daquele primeiro pequeno demônio, eu continuei sua reabilitação apoiando e fazendo acabar com os inimigos. No processo, ele conseguiu mais drops de pó de ouro. Ele tinha drops de minério de rank C, então eles não dropava com tanta frequência, mas ele ainda ganhava algum dinheiro. Aqui, ele os vendeu. Uma funcionária conhecida, Ina, terminou de pesá-lo e retornou. Obrigada por esperar, ela disse, então colocou algumas notas de papel e moedas em uma bandeja e estendeu para Cliff. Depois de descontar os impostos, seu total é 7.320 piros. 7.000 piros? Eu fiz isso? Sim, você fez, assegurei-lhe. Várias emoções passaram pelo rosto de Cliff. Choque. Confusão. Excitação. Eu fiz tudo isso. Em apenas um dia. O fato de ele achar que era tanto era triste por si só. 7.000 piros era basicamente um salário diário de um trabalho de meio período. Não era algo que um homem adulto, com nível limitado e drops de rank C, deveria ter que se emocionar. E ainda assim, para Cliff, um homem que vivia com 30.000 piros por mês, era um número inacreditável. Eventualmente, sua mente alcançou. Com emoção crua e alegria por todo o rosto, ele aceitou o dinheiro. Obrigado. Tudo isso é por sua causa, Ryota, ele disse com um sorriso.